Sejam bem-vindos a mais uma Quarta Criminal aqui nesse canal. E olha só, se você ainda não me conhece, eu me chamo Débora Ferreira e seja bem-vindo a esse canal. Já se inscreve, tá? E deixa o like agora no início do vídeo, que isso me ajuda muito. E, gente, olha só. Toda semana, para quem ainda não sabe, né, tem vídeo aqui, a gente chama esse quadro de Quarta Criminal, pretendo trazer outros vídeos ao longo da semana, tá? Então já deixa aqui comentários, já deixa sugestões também para novos vídeos de casos, que eu vou amar ler cada um, tá? E pode ter certeza que eu anoto todos eles. Então, sem mais enrolação, vamos para o caso de hoje. Jerome Henry Brudos, que ficou mais conhecido aí como Jerry Brudos, nasceu em 31 de janeiro de 1939 em Webster, na Dakota do Sul. Ele era o mais novo de 3 irmãos. Quando a mãe dele estava grávida pela terceira vez, ela queria muito ter uma menina, a ponto de fantasiar os planos de finalmente ter uma filha. E quando descobriu que o seu terceiro filho, na verdade, era outro menino, ela passou a menosprezar e rejeitar Jerry, deixando claro que ele era indesejado. Além do desprezo da mãe, ele também era maltratado fisicamente e psicologicamente por ela. Como vocês puderam ver, as fontes não citam o nome do pai de Jerry e também não citam o nome da mãe dele, o que deixa a entender que o pai dele nunca foi presente na vida dos filhos. A família de Jerry trocava de cidade com frequência até que eles se estabeleceram em Salem, no Oregon. Desde pequeno, Jerry já era uma criança bem diferente, mas o que realmente chamava a atenção nele era a sua obsessão por sapatos femininos, principalmente os de salto alto. Eu particularmente não vejo problema em crianças gostarem de roupas do sexo oposto, porém a obsessão de Jerry era diferente. Aos 5 anos, ele viu o primeiro sapato de salto alto. A mãe dele nunca usava aquele tipo de sapato e quando Jerry encontrou aquele objeto em uma lixeira, né, estava abandonado ali, ele se encantou e decidiu levar para casa para usar em frente ao espelho. Quando a mãe dele viu, deu uma surra nele e depois colocou fogo no sapato. A reação da mãe e a cena dela colocando fogo nos saltos ficou para sempre na mente de Jerry. E aquilo fez uma raiva enorme crescer dentro dele. Depois dessa ocasião, ele passou a roubar os sapatos das suas professoras. Não eram tecnicamente sapatos de salto altos, mas eram femininos. Mas diferente da mãe, que chegou a brigar e até a bater nele, as suas professoras não fizeram nada disso, pelo contrário, acharam até engraçado e curioso o comportamento do garoto. Essas duas reações opostas fizeram Jerry criar um conflito interno sobre as mulheres. O que ninguém sabia era que Jerry tinha desenvolvido ainda na infância um fetiche por sapatos de salto alto e roupas íntimas femininas. E ele passou toda a adolescência invadindo casas para roubar esses objetos. Os primeiros registros criminais de Jerry mostram que ele começou ainda na adolescência. Ele sufocava as mulheres e as deixava inconscientes para roubar os seus sapatos. E aos 17 anos, ele chegou a cavar um buraco para manter mulheres como escravas sexuais. E foi por esse último crime que ele acabou sendo internado no hospital Oregon State, um hospital psiquiátrico. Ele ficou internado durante 9 meses e nesse tempo foi descoberto que aqueles fetiches e ódio que ele sentia contra as mulheres estavam diretamente ligados à mãe dele e, consequentemente, às mulheres no geral. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e misoginia extrema. Misoginia é o ódio ou aversão às mulheres. E após 9 meses de internação, ele foi liberado. E apesar dos distúrbios, Jerry ocultou por bastante tempo aquele ódio, tempo suficiente para ele terminar os estudos e se tornar um técnico em eletrônica. E em 1961 se casou com uma jovem de 17 anos chamada Darcy, com quem teve 2 filhos. Com os filhos, ele seguiu o mesmo comportamento da mãe. Era frio e violento com as crianças. Já com a esposa, ele tinha um relacionamento apaixonado. Isso porque com Darcy ele realizava todas as suas fantasias estranhas. Muitas vezes ele mandava a esposa fazer o dever de casa das crianças completamente nua, usando apenas sapatos de salto alto, enquanto ele fotografava ela em poses provocativas.
Ele parecia satisfeito com aquela rotina até cansar e começar a sair com muita frequência durante a noite. Começou com roubos de sapatos e roupas íntimas femininas novamente, e durante esse tempo ele começou a falar para sua esposa que estava tendo muita dor de cabeça e perdas de consciência. Ele também começou a proibir ela de ir até a garagem sem avisar e chegou até mesmo a instalar um interfone para que ela pedisse permissão antes de entrar. Bem um pouco estranho. Em 26 de janeiro de 1968, uma jovem bateu na porta da casa da família Brudos e quem atendeu foi Jerry. A primeira vítima fatal de Jerry se chamava Linda Slosson, de 19 anos, e ela estava vendendo enciclopédias. E apesar da sua esposa e dos seus filhos estarem em casa em outro quarto e de ser em plena luz do dia, Jerry golpeou Linda na cabeça e a arrastou até a sua garagem. Dentro da garagem, ele a estrangulou até a morte e após fazer isso, trocou as roupas dela, colocou sapatos de salto alto nela e praticou necrocorpo da jovem. Como se isso não fosse o suficiente, ele cortou o pé esquerdo dela e deixou para usar como molde para os sapatos que ele roubava. Depois disso, ele amarrou uma peça de automóvel pesadíssima no corpo de Linda e o jogou em um rio local. A família de Linda entrou em contato com a polícia para notificar o seu desaparecimento, mas a empresa que ela trabalhava não tinha registro de onde ela teria ido nesse dia e por isso foi quase impossível saber onde ela esteve nas últimas horas antes do seu desaparecimento. E apesar dos apelos da família, não foi possível fazer quase nada, porque não existiam pistas de onde ela poderia estar. Alguns dias depois, o carro dela foi encontrado, mas não tinha nada do que teria acontecido com ela. Então, sem pistas e nem suspeitos, o caso foi esfriando. Em novembro de 1968, outra garota desapareceu. E ela se chamava Jane Whitney e tinha 23 anos. Jane estava a caminho de casa para comemorar o Dia de Ação de Graças, mas nunca chegou para comemorar o dia com a família. O carro dela foi encontrado fora da estrada em uma área de acostamento perto de Albany, Oregon. O carro estava fechado, mas não havia sinal dela. Os investigadores acreditavam que uma falha mecânica no carro tenha feito ela ter ido procurar ajuda ou pedir carona. Ela foi a segunda vítima de Jerry. A terceira vítima dele sumiu 4 meses depois, em 27 de março de 1969, e ela se chamava Karen Sprinker, de 19 anos. Ela tinha marcado de almoçar com a mãe na cidade depois das aulas na faculdade. Depois de esperar a filha durante 1 hora e não ter notícias, a mãe dela começou a ficar preocupada e chamou a polícia. Os investigadores descobriram que o carro de Karen chegou a ser estacionado no restaurante, mas que ele estava vazio. Os clientes do restaurante disseram que viram uma mulher muito alta e estranha no estacionamento e uma das testemunhas oculares disse que ao chegar perto dessa mulher, percebeu que na verdade era um homem assustador. E apesar dos 3 desaparecimentos, a polícia não encontrava nenhuma ligação entre eles. Linda Saller, de 22 anos, sumiu 4 semanas depois. Ela saiu para comprar um presente para o namorado no shopping, mas não foi ao encontro que eles marcaram à noite. Ela também não apareceu para trabalhar e seu carro foi encontrado abandonado. Inicialmente, a polícia suspeitou do namorado dela, mas não tinham provas que ligassem ele ao desaparecimento. Linda Saller foi a 4ª vítima de Jerry. Durante as investigações, a polícia começou a estabelecer uma linha do tempo entre os desaparecimentos. Eles observaram que as mulheres tinham desaparecido na segunda metade de cada mês e que todas elas eram jovens brancas. Até aquele momento, era apenas isso que eles tinham. Até que em 10 de maio de 1969, um pescador ligou para a delegacia dizendo que tinha encontrado restos humanos após puxar sua rede do rio. O corpo estava amarrado com uma corda de nylon em uma grande peça de automóvel. O corpo logo foi identificado como sendo de uma das garotas desaparecidas e era o corpo de Linda Saller. As buscas continuaram e logo outros corpos foram encontrados. O segundo corpo foi encontrado com os seios amputados e enchimentos dentro do sutiã.
Ele pertencia a Karen Sprinker. O corpo dela também estava amarrado a uma peça de automóvel com a mesma corda e nó do primeiro. Com essas novas evidências, a polícia finalmente começou a ligar os crimes ao modus operandi de um serial killer. Como uma das vítimas que o corpo tinha sido encontrado era universitária, os investigadores decidiram conversar com os seus colegas para ver se eles tinham notado alguma coisa diferente durante aqueles dias. Algumas estudantes relataram ter recebido telefonemas de um homem estranho que dizia ser um veterano da Guerra do Vietnã. Uma das estudantes disse que tinha saído com um homem gordo, alto, de cabelos claros e com sarda, e que durante o encontro ele começou a falar sobre as garotas encontradas no rio. A descrição do homem que saiu com a estudante batia exatamente com a descrição que as testemunhas oculares deram quando viram o homem que estava no estacionamento quando Karen sumiu. Então os investigadores pediram à garota para entrar em contato com eles caso o homem voltasse a ligar para ela. E assim aconteceu. Alguns dias depois, Jerry voltou a ligar para a universitária e ela marcou um encontro com ele. Mas ao chegar lá, quem estava esperando por ele era a polícia. Obviamente que o homem era Jerry e então a polícia começou a investigar ele como um possível suspeito. Mas as coisas só começaram a estreitar de verdade quando uma mulher que escapou de Jerry foi até a delegacia para fazer o reconhecimento dele. As características do homem que tentou sequestrar ela batiam exatamente com as características de Jerry. Ao chegar no local, ela reconheceu ele como sendo o homem que tentou sequestrar ela. Ela disse que ele só não conseguiu porque quando ele estava tentando colocar ela dentro do carro, uma pessoa chegou na hora e ele fugiu com medo de ser pego. E com essas informações, a polícia conseguiu emitir um mandato para busca e apreensão na casa de Jerry. Ao chegarem na casa, a polícia se deparou com todas as evidências que precisavam. Encontraram a mesma corda que foi amarrada aos corpos, fotos das vítimas, um pé esquerdo humano mutilado, um par de seios revestidos em resina que Jerry usava como peso de papel e outras centenas de provas. Sem saída, ele admitiu seus crimes e detalhou como matou cada uma das 4 jovens. Ele disse que a primeira vítima foi algo inesperado, que ele sim já tinha fantasiado essas coisas na mente dele, mas ele nunca tinha tido a oportunidade, até que literalmente ela bateu na porta dele. Depois do primeiro assassinato, ele começou a gostar daquilo e passou a planejar todos os outros. Dentro da garagem dele foram encontradas centenas de fotos das suas vítimas e muitos mesmo, sapatos de salto alto. Porém, os sapatos não eram para as suas vítimas, era para ele. Todos os sapatos tinham numeração exatamente de Jerry e ele usava enquanto cometia os assassinatos. Jeremy Henry Brudos foi condenado à prisão perpétua pelos 4 assassinatos e passou o resto da sua vida atrás das grades. Na prisão, ele se tornou colecionador de catálogo de sapatos e chegou até mesmo a receber sapatos de salto alto de empresas. Tudo isso até o dia da sua morte. Jerry Brudos morreu de câncer no fígado em 2006, com 67 anos de idade e ficou conhecido como o assassino da luxúria. Os investigadores acreditam que a esposa dele, Darcy, sabia de tudo, já que ela vivia na mesma casa que ele e tudo aconteceu na garagem e era praticamente impossível ela não ter escutado nada. Outro detalhe é que ela chegou a ver o par de seio que ele usava como peso de papel, que apesar de ser resinado, ainda era um par de seio decepado. Essas e outras ligações dela como possível cúmplice dos crimes fizeram ela ser presa e julgada, porém as provas foram insuficientes para ela ser considerada culpada. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa aqui nos comentários se vocês conheciam ou não o caso e a opinião de vocês a respeito se a esposa dele era ou não cúmplice dele. Eu particularmente acredito que sim, porque eu acho que é impossível 4 mulheres serem mortas na sua garagem e você não ouvir nada. Deixa aqui a opinião de vocês que eu vou adorar saber. Não esquece de deixar o like, se inscrever se você ainda não foi inscrito. E é isso. Se cuidem, não falem com estranhos e até o próximo vídeo. Tchau!